Olá, meus irmãos, meus amigos de fé, de caminhada, meus irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? Me contem aí o que está passando na vidinha de vocês. Eu gosto de saber. Então, eu também queria que vocês soubessem que a pauta de hoje é um assunto assim que está bem próximo. É o carnaval, é a quaresma, mas fora daquela visão simplesmente do catolicismo, né? É outra visão também, é olhar a quaresma, o carnaval e tudo isso sobre uma visão da neurociência, da espiritualidade e da história. Quer saber mais? Vem comigo! Todos sabem, a quaresma, ela é aquele período de 40 dias logo após a quarta-feira de cinzas. E existem, assim, alguns rituais, né, em relação, ou penitências, acho que seria melhor dizer assim, que o catolicismo, ele impõe, né, aos católicos por causa de o quê? Penitência? O que ele fez de errado para ter que passar por essas penitências, como, por exemplo, não comer carne durante 40 dias e outras, né, outras formas de penitência de acordo com a paróquia, né, de acordo com a paróquia de cada um. Na verdade, eles dizem também que a quaresma é um período de preparo para a Páscoa. É um período de limpeza, de purificação de tudo aquilo de ruim que eles fizeram no carnaval. Aí complica, né? Quer saber mais? Vem comigo. Começando do começo, Saturnália, a grande festa pagã. A escolha de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Ao contrário, foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo. De Diamond McClough, professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os costumes festivos e desregrados da Saturnália, na mesma época do ano, naturalmente migraram à prática cristã, uma vez que no século IV, o cristianismo estava se tornando mais proeminente na sociedade romana. As novas crenças seriam mais bem aceitas se não entrassem em conflito com velhos costumes. Bem, a gente levando em conta que esses 40 dias que Jesus, né, o Cristo, passou no deserto por nós, passou por todo aquele sacrifício por nós, a gente também sabe o seguinte, que não é a primeira vez que a Igreja Católica, não tenho nada contra ela, nem contra religião nenhuma, mas é apenas uma pesquisa, né, fruto de uma pesquisa, tudo que eu estou dizendo aqui, ela não é a primeira vez que ela entra em territórios religiosos para conquistar o espaço daquela outra cultura. Isso aconteceu, por exemplo, com o povo viking. Esse povo viking, ele tinha lá, né, o modo, os deuses, né, que eles adoravam, do panteão único, e eles tinham também o Fupar, que na verdade, além de ser um oráculo, era também o alfabeto deles. Então, o que os católicos fizeram? Entraram, os romanos na época, né, entraram em Uppsala, na Suíça, e simplesmente tomaram o templo de Odin, disseram que aquilo estava tudo errado, que realmente aquilo tinha que ser tudo quebrado, tudo destruído, e eles foram colocando lá a simbologia deles, se aproveitando do Fupark, quer dizer, do próprio alfabeto deles. Outra coisa que a gente nem precisa ir tão longe, e que na verdade é o processo de catequização por José de Anchieta, assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram e falaram o quê? Tá tudo errado.
Não, vocês não têm que adorar o Deus Sol, o Deus Lua, nem nada. Vocês têm que adorar quem nós queremos que seja adorado por vocês. Eu acho isso um absurdo, uma invasão cultural no outro que é perniciosa, porque não permite o crescimento deles, do povo, né? Não permite também que ele tire suas próprias conclusões e que ele faça as suas próprias escolhas. Ou seja, uma baita interferência no livre-arbítrio de toda uma população. Quer saber mais? Vem comigo! A evolução dessa festa pagã, que não é tipicamente brasileira, mas foi passando por metamorfoses até ganhar um trono no Brasil, fez o seguinte trajeto: Saturnália, Lupercalia, Intrudo e Carnaval. Seus registros primários se deram na Roma Antiga, com a Saturnália, realizada em dezembro, em homenagem ao deus Saturno. A comemoração era feita sem regras, de acordo com a cultura da época. Onde havia troca de papéis entre a nobreza e a burguesia, até o clero participava, e nessa brincadeira de 4 dias em que se convencionou dizer que era a festa da carne. Na verdade, um embrião dessa festa que chegou ao Brasil e encontrou aqui outro tipo de roupagem. Fábio Fabato, jornalista. Lupercalia, uma das fases embrionárias, era a festa da fertilidade, comemorada no mês de fevereiro, onde as pessoas dançavam nas ruas com peles de animais. Foi nessa época da transição que o Império Romano desistiu de pôr fim nas festas pagãs, devido a diversas tentativas frustradas. Bom, eu sempre orientei as minhas alunas da seguinte maneira: cuidado, o inimigo é insidioso. Ele vai chegando de mansinho, ele vai banalizando tudo, ele vai tentando normatizar tudo à maneira dele, a população vai se acostumando, às vezes com alguns absurdos, e assim que aos pouquinhos, ele vai comendo a sua alma até te devorar inteirinho. Quer saber mais? Vem comigo. Quaresma. Com o carnaval oficializado, houve a necessidade da conotação religiosa, o arrependimento por ter participado de uma festa pagã, anticristo e pecadora. Então a Igreja Católica criou a Quaresma, período de jejum de 40 dias que antecede a Páscoa, começando na quarta-feira de cinzas, depois de tornar o carnaval como a última oportunidade de festejar e aproveitar os prazeres mundanos. O intrudo, entre os séculos XVI e XVII, foi a primeira manifestação carnavalesca real no Brasil e era comemorada por pessoas que arremessavam limões e farinhas nas pessoas que andavam pelas ruas. Devido à colonização portuguesa, as máscaras e confetes foram se popularizando no Brasil e pelo mundo. Neurociência explica que essa diversão, dentro dos parâmetros corretos, traz, além da diversão, também benefícios ao cérebro devido às sinapses cerebrais ficarem hiperativas, sendo você o folião ou o descansado. Todavia, a parte da neurociência que estuda o lado espiritual atenta ao perigo desse estímulo também se relacionar com os 7 pecados capitais no folião ativo. Enquanto que o descansado, só o fato da não participação e sim da opção ficar em casa, meditar, ler um livro, assistir um filme e nem ligar a TV já é um livramento. Imposição das cinzas. Este ato representa a intenção do fiel em se manter no caminho da fé, como também o lembrete que a passagem pela terra é transitória, pois o homem que veio do pó, ao pó voltará. Bom, na vida tudo se baseia em escolha e o carnaval é uma delas, né? Uma dessas escolhas que a gente tem que fazer aí pela vida inteira, né? Uns gostam, outros não gostam, tudo bem, né? Mas na conotação espiritual mesmo, eu já penso de um modo bem diferente. E assim, a minha opinião é que todos esses acordos que foram feitos, né? E foram descritos aí, são de uma hipocrisia tamanha. Porque se o período de 40 dias está relacionado, né, com Jesus Cristo no deserto por nós,
Como é que fica isso? Quer dizer que passar as cinzas na testa apaga tudo isso? Né? Faz de conta que eu não fui no carnaval e faz de conta... Não, gente, eu sinto muito. Eu não acho que, por exemplo, essa questão das cinzas vai te dar, como é que eu vou colocar, um livramento depois de uma permissão que você pode fazer tudo de errado que você quiser. Tudo. Tá liberado. Vai lá, erra, meu filho. Aí volta aqui que eu coloco cinza aí no teu chakra da terceira visão, a gente apaga tudo e fica tudo bem. E Cristo? Como é que ele fica nisso? Né? Então, é bom vocês refletirem a respeito do que é o carnaval, o que ele traz e qual é a motivação para a quaresma que o carnavalesco traiu, sabe? Bom, a outra parte é assim também, né? Se vocês pudessem enxergar, assim, na questão da espiritualidade, o que acontece num baile, carnaval, num ambiente, né? Que esteja voltado aí num clube, ou num desfile de escola de samba, ou seja lá o que for, o que acontece ali, vocês ficariam horrorizados. Porque são espíritos de baixa vibração agarrados nas pessoas, grudados ali, se alimentando deles e ainda pedindo para eles cometerem, né, mais arbitrariedades, vamos colocar assim, né? Ou, na palavra antiga, mais pecados. Quanto mais pecaminosos eles forem, mais eles estão alimentados. Então, eles ficam ali como se fossem larvas, né, sanguessugas, e que precisam se alimentar cada vez mais. Agora, o que eu gostaria de deixar também, outra reflexão para vocês, é o seguinte. Eu acho que talvez muitas pessoas não suportam o baile funk, mas vão no carnaval. Só que a vibração é a mesma. Baile funk e carnaval, eles estão na mesma vibração demoníaca. Por hoje é só. Vou deixando aí as reflexões para fazerem. Me deem a opinião de vocês a respeito disso. Aceito sugestões, né? Deixem escrito aqui embaixo sugestão sobre outras pautas que vocês queiram saber. Gratidão imensa pela presença. Só falta, né? Você curtir, se inscrever, compartilhar e tocar ali no sininho para receber as notificações sempre que houver um vídeo novo no canal. Beijo enorme no coração de todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja muito. O mundo inteiro está precisando disso. Até mais.